eu sou a Mayara e estou aqui no alto do centro de conferência para mostrar para vocês um pouco da Praça do Templo ou Temple Square. Daqui do alto podemos ver alguns dos prédios que vamos ver em detalhes durante nosso tour. Fiquem comigo que vocês vão gostar. Vamos lá! Começaremos então com os escritórios administrativos da igreja ao lado esquerdo, que foi dedicado em 6 de agosto de 1980. Na época, o presidente da igreja era Spencer W. Kimball. Logo ao lado temos o Joseph Smith Memorial Building, onde encontramos o restaurante Ruth, Garden Restaurant, Nauvoo Café, o Centro Family Search, Legado Theater e várias salas de banquetes para eventos. Seguindo, temos o majestoso Templo de Salt Lake, todo construído em granito, que certamente foi um desafio para o século XIX. Ao lado do templo, com sua cobertura arredondada, temos o tabernáculo. Até o ano de 1999, as conferências foram realizadas ali. O centro de conferências, onde eu estou, é o mais importante lugar de conferências mundiais e gerais de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O seu auditório acomoda 21 mil pessoas e a primeira sessão realizada no centro de conferência foi a da Conferência Geral de 1º de abril de 2000. O presidente Gordon B. Hinckley disse: "O centro de conferências certamente será um grande benefício para esta cidade. Não apenas sediará nossas conferências gerais e outras reuniões religiosas, mas também servirá como centro cultural para as mais refinadas apresentações teatrais." Agora, nós vamos até o outro lado da rua e conhecer mais de perto os edifícios do Temple Square. Vamos lá! Então, vindo do centro de conferência, atravessando o portão do Temple Square, o primeiro edifício que encontramos é o Centro de Visitantes do Norte. Fica bem ao lado do tabernáculo. Aqui é um lugar muito especial e muito espiritual, e vocês vão saber por quê. Vamos lá? Estas belas pinturas são novas e retratam as diversas passagens do Salvador, desde seu nascimento até sua ressurreição. Do Centro de Visitantes Norte, o ponto mais emocionante é aqui. A estátua do Cristo está no 2º piso do Centro de Visitantes Norte, em uma rotunda. Uma rotunda é uma sala redonda coberta por um domo. A estátua original do Cristo foi esculpida por Bertel Thorvaldsen em Copenhagen, Dinamarca, em meados de 1800. A estátua do Cristo na Praça do Templo foi esculpida em mármore branco da Itália. Nas paredes da rotunda há uma pintura mural do espaço. Atrás da estátua do Salvador há uma pintura da Terra. A estrela polar está diretamente acima da sua cabeça. Há constelações como a Ursa Maior e a Ursa Menor representadas no mural. As estrelas da rotunda mostram como era o céu do hemisfério norte à meia-noite do dia 6 de abril de 1830. Agora vamos conhecer o tabernáculo, que até o ano de 1999 foi o local das conferências gerais da igreja. A construção do tabernáculo começou em 1863 e terminou em 1875. O exterior do edifício tem 46 metros de largura, 76 metros de comprimento e 24 metros de altura. Esse tabernáculo extraordinário era uma maravilha de sua época. Com a técnica de construção de pontes de Henry Grow, o teto do tabernáculo foi feito de modo a ter sua envergadura de 46 metros de largura sem apoio intermediário. Uma conquista extraordinária, tanto em termos de engenharia como de acústica. O órgão do tabernáculo tem uma história interessante. O presidente Brigham Young pediu a Joseph Harris Regis, que nasceu e foi criado
perto de uma fábrica de órgãos na Inglaterra, que construísse o primeiro órgão do tabernáculo. A madeira adequada foi localizada e trazida por voluntários das montanhas de Padawan e Pine Valley, 480 km ao sul de Salt Lake City. Agora nós estamos dentro do edifício Joseph Smith Memorial e que, como vocês podem ver, é muito lindo, luxuoso e muito elegante. O edifício Memorial Joseph Smith, o antigo Hotel Utah, foi construído em 1911. Este edifício imponente, que foi completamente reformado e reaberto em 1993, é agora um centro social com 3 restaurantes. É também um local para eventos completo com 13 salas de banquetes, coordenadores de eventos e um departamento floral de serviço completo. Vários níveis do edifício também servem como escritórios administrativos para os departamentos da igreja, como Family Search. Há um grande, histórico, ricamente decorado hall de entrada com vários andares, com uma grande estátua branca de Joseph Smith Jr. e um enorme lustre de cristal. Podemos sempre ouvir música clássica ao vivo aqui. O Legacy Theatre, onde o público pode desfrutar de apresentações gratuitas, regulares, inspiradoras de vários filmes produzidos pela igreja. O teatro originalmente mostrou o legado, Joseph Smith, o profeta da restauração, e atualmente podemos ver o filme Meet the Mormons. Muitas salas no térreo, no 9º e 10º andares podem ser alugados para casamentos ou jantares. Há uma capela usada para os domingos e vários centros de enfermarias. Agora vamos falar um pouco sobre o Templo de Salt Lake. Quem vê o templo hoje cercado por um lindo jardim, bem cuidado, uma praça muito limpa e organizada, pessoas passeando tranquilamente por aqui, talvez se perguntem, como tudo começou? Bem, voltando um pouco à história, podemos notar que no início as coisas foram bem difíceis. O elder John A. Wetzel, do Quórum dos 12, disse: os pioneiros estavam famintos e cansados, precisavam de alimento e descanso, e encontraram um deserto hostil. Ainda assim, em meio a tanto desgaste físico, dedicaram-se primeiro à construção de templos, ao alimento espiritual e à força que os templos proporcionam. Em 28 de julho de 1847, 4 dias depois de chegar ao Vale do Lago Salgado, o presidente Brigham Young pisou no local em que agora se encontra o Templo de Salt Lake. Ele bateu a bengala no chão e disse: o templo de nosso Deus ficará bem aqui. Assim começaram os sacrifícios e as bênçãos da construção de outro templo. O presidente Young desenhou o esboço do templo conforme o vira em uma visão, e o arquiteto Truman O. Angell desenhou uma planta detalhada de como o templo deveria ser construído. O presidente Young enviou o irmão Angell à Inglaterra para estudar os magníficos edifícios lá existentes, a fim de saber como construir um templo belo e firme. O presidente Young disse que desejava que o templo fosse construído forte o bastante para durar até o milênio. Os trabalhadores começaram a assentar os alicerces do templo, usando várias camadas de blocos de arenito. Os alicerces tinham mais de 2,5 metros de profundidade, e os homens trabalharam nele por 5 anos.
Os trabalhadores descobriram que parte do cimento e as pequenas pedras usadas entre os grandes blocos do alicerce haviam rachado e saído da posição. Isso fez com que alguns dos grandes blocos rachassem e ficassem pouco firmes. Com isto, não sustentariam adequadamente o templo. Os trabalhadores removeram as pedras e o cimento de todos os blocos de arenito da primeira camada, substituindo-os por blocos duros de granito. Esses blocos de granito foram cortados de modo a se encaixarem perfeitamente, de maneira que não houvesse necessidade de detritos ou cimentos para nivelá-los. O templo foi dedicado em abril de 1893. A primeira sessão da dedicação foi realizada no dia 6 de abril, exatamente 63 anos depois da organização da igreja e pouco mais de 40 anos depois do início da construção do templo. Era um dia frio e tempestuoso, com fortes ventos, chuva e neve, mas no interior do templo havia paz e tranquilidade. O presidente Woodruff ajoelhou-se e ofereceu a oração dedicatória. Depois da oração, como nas dedicações anteriores de templos, a congregação deu o brado de hosana e cantou, tal como um faixa. Muitas pessoas que estiveram presentes à cerimônia de dedicação viram anjos e ouviram cânticos celestiais. O presidente Woodruff comentou mais tarde: a hoste celestial estava presente à primeira sessão da dedicação. Se os olhos da congregação fossem abertos, eles teriam visto Joseph e Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor e todos os bons homens que viveram nessa dispensação, ali reunidos conosco, além de Isaías e todos os santos profetas e apóstolos que profetizaram a obra dos últimos dias. Toda a teologia de nosso Evangelho restaurado se concentra na família e no novo e eterno convênio do casamento. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditamos em uma vida pré-mortal, onde todos vivíamos literalmente como filhos espirituais de Deus, nosso Pai Celestial. Cremos que éramos e ainda somos membros de sua família. Cremos que os laços familiares e do matrimônio podem continuar além desta vida, que os casamentos realizados por aqueles que possuem a devida autoridade em seus templos continuarão a ser válidos no mundo vindouro. Nossas cerimônias de casamento eliminam as palavras até que a morte os separe e em vez disso mencionam para esta vida e por toda a eternidade. Não tem como falar do templo de Salt Lake e não lembrar da escritura em Isaías 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A poor wayfaring man of grief hath often crossed me on my way, who sued so humbly for relief that I could never answer nay. I had not power to ask his name, whereto he went.
or whence he came. Yet there was something in his eye that won my love, I knew not why. Stripped, wounded, beaten nigh to death, I found him by a highway side. I roused his pulse, brought back his breath, revived his spirit, and supplied wine, oil, refreshment. He was healed. I had myself a wound concealed. But from that hour forgot the smart, for peace bound up my broken heart. In prison I saw him next, condemned to meet a traitor's doom at morn. The tide of lying tongues I stemmed, and honored him mid shame and scorn. My friendship's utmost zeal to try, he asked if I for him would die. The flesh was weak, my blood ran chill, but my free spirit cried, I will. Then in a moment to my view, the stranger started from disguise. The tokens in his hands, I knew the Savior stood before mine eyes. He spake and my poor name he named. Of me thou hast not been ashamed. These deeds shall thy memorial be. Fear not, thou dear